ser uma noite de festa, de música alta, gente jovem e alegria sem hora para acabar. Mas no dia 27 de janeiro de 2013, o que começou como uma comemoração universitária terminou em uma das maiores tragédias da história recente do Brasil. Foram 242 vidas perdidas, mais de 600 feridos, centenas de famílias marcadas para sempre. Era uma boate conhecida, frequentada por jovens e amada pela cidade. Mas por trás das luzes e da música escondia-se um cenário de negligência. Eu sou Sandro Caldeira, delegado de Polícia Civil e professor de Direito Penal. E hoje vamos relembrar a tragédia da Boate Kiss. E mais do que entender o que aconteceu naquela madrugada devastadora, vamos mostrar como se deu a investigação feita pela polícia, o processo criminal dos envolvidos e as mudanças legislativas que surgiram como resposta a essa tragédia. Era a madrugada de domingo, 27 de janeiro de 2013, quando a cidade universitária de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, mergulhou em um pesadelo. A Boate Kiss, um dos principais pontos de encontro da juventude local, estava lotada naquela noite. Mais de 1.000 pessoas, em sua maioria jovens universitários, celebravam a formatura de cursos da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Por volta das 2h30 da manhã, a banda Gurizada Fandangueira, que animava a festa, iniciou uma apresentação com uso de efeitos pirotécnicos. O recurso visual aparentemente inofensivo, mas que naquele espaço fechado e sem a estrutura adequada, foi o estopim daquela tragédia. As faíscas atingiram o teto da boate, revestido com espuma de isolamento acústico. Em segundos, o fogo se alastrou. A espuma altamente inflamável e tóxica produziu uma fumaça densa e letal. Foi, vamos embora. A maioria das vítimas morreu não pelas chamas, mas por asfixia, sem ar, sem visibilidade e sem saída. E aí começa o verdadeiro horror. Uma única saída de emergência, nenhum alarme de incêndio, nenhum sistema de sprinklers. Os seguranças, sem treinamento, inicialmente impediram a saída das pessoas. Achavam que era apenas uma briga ou que algumas pessoas estavam tentando sair sem pagar. Quando perceberam a gravidade, já era tarde demais. Alguns jovens tentaram escapar pelo banheiro acreditando ser a saída. Morreram encurralados. Outros se pisoteavam desesperados. Vários corpos foram encontrados amontoados próximo à porta, a poucos metros da liberdade. O corpo de bombeiros chegou rapidamente, mas já se deparava com uma cena de guerra. Havia fogo, pânico e corpos por todos os lados. Do lado de fora, pais começaram a chegar à medida que as notícias se espalhavam. Muitos não conseguiram salvar seus filhos. Muitos não conseguiram nem reconhecer os corpos. No total, 242 pessoas perderam a vida naquela madrugada. Mais de 600 ficaram feridas, física e psicologicamente. A tragédia comoveu o país e provocou revolta. A investigação revelou uma cadeia de erros e omissões. A Boate Kiss funcionava de forma irregular. O alvará de prevenção contra incêndios estava vencido. A espuma usada no teto era proibida. Não havia treinamento para os funcionários em caso de evacuação. E mais, documentos e autorizações foram encontrados com indícios de fraude e negligência administrativa. À primeira vista pode parecer um acidente, um efeito pirotécnico que deu errado. Mas quando a gente chega mais de perto, a gente consegue perceber que o fogo foi apenas a faísca.
combustível já estava lá há muito tempo. Falhas estruturais, negligência, desrespeito às normas de segurança, tudo isso criou um ambiente onde a morte era apenas uma questão de tempo. Sim, essa talvez seja a parte mais revoltante. Qualquer um dos envolvidos podia ter evitado essa tragédia. Os donos da boate, que sabiam da espuma altamente inflamável, a banda que usou fogos de artifício que não eram permitidos naquele local fechado, os fiscais que ignoraram irregularidades no alvará, o poder público que permitiu que essa boate permanecesse em funcionamento mesmo sem as condições adequadas. Tudo isso formou um dominó que levou à morte das 242 pessoas. Além de ilegal, é inaceitável. Como um local com capacidade para mais de 1.000 pessoas possui apenas uma rota de fuga. Isso é uma verdadeira armadilha. E o pior, uma armadilha autorizada por órgãos públicos que falharam na fiscalização. Quantas outras boates, escolas e teatros continuam funcionando assim? Quando a polícia chegou à cena, o desafio era imenso. Como identificar se houve um responsável ou responsáveis por essa tragédia? A Polícia Civil, que é a polícia investigativa, precisava olhar para cada detalhe. Logo nas primeiras horas, foi instaurado um inquérito policial para apurar o fato, a causa do incêndio, a responsabilidade dos envolvidos e possíveis omissões na fiscalização do local. Aqui, para a investigação, a lógica é clara. Não existe tragédia sem causa. Cada decisão, cada omissão deixou rastros que precisavam ser seguidos. Durante o inquérito policial, mais de 300 testemunhas foram ouvidas. A perícia técnica apontou nos laudos que o fogo começou com o uso de um artefato pirotécnico durante o show da banda Gurizada Fandangueira. O material do isolamento acústico da boate era inflamável, espuma de poliuretano, liberando gás tóxico quando queimado, chamado cianeto. As saídas de emergência eram insuficientes e muitas estavam trancadas ou mal sinalizadas. Com base nisso, a polícia passou a investigar duas frentes: responsabilidade da banda pelo uso de sinalizadores em ambiente fechado, responsabilidade dos sócios da boate pelas condições precárias de segurança. O inquérito foi concluído em 2 meses e a Polícia Civil reuniu depoimentos de sobreviventes e testemunhas que relataram tumulto, falta de rotas de fuga e demora no socorro. Laudos periciais confirmando o início do fogo e a toxicidade da fumaça. Documentos sobre alvarás de licenciamentos da boate que estavam irregulares ou vencidos. Reconstituições periciais que mostraram como o fogo se alastrou em minutos. Com base nas provas, a Polícia Civil indiciou, ou seja, entendeu como responsáveis os 2 sócios, Mauro Hoffman e Elissandro Spor, o Kiko. 2 integrantes da banda, o vocalista Marcelo de Jesus e o produtor Luciano Bonilha. Posteriormente, servidores também foram investigados por falsidade ideológica e prevaricação, devido a alvarás irregulares. O enquadramento jurídico feito pela polícia em relação aos indiciados foi de homicídio doloso qualificado, com dolo eventual, já que os acusados assumiram o risco da tragédia e das lesões. Essa é uma pergunta central na investigação, e os indícios mostram que sim. A espuma utilizada na boate era de baixíssimo custo. Os sócios sabiam que ela era inflamável. Além disso, eles não investiram nem em sistemas de incêndio, nem em saídas de emergência. É difícil acreditar que eles não tinham consciência de toda a gravidade dessa situação. E, portanto, no mínimo, eles assumiram o risco. E quando se assume o risco de matar, isso tem nome: dolo eventual. O pânico é compreensível, mas a conduta é injustificável. Relatos de testemunhas informam que os seguranças, nos primeiros momentos, impediram as pessoas de saírem da boate porque eles acreditavam que havia uma confusão ou que eles estavam querendo dar um calote. E isso custou minutos preciosos, porque no meio à fumaça tóxica, qualquer minuto faz a diferença entre a vida e a morte. Quando a gente fala da tragédia da Boate Kiss, uma dúvida divide juristas e até estudantes de direito e desperta o interesse da população que quer entender. Afinal, os réus agiram com dolo eventual ou com culpa consciente?
Essa diferença é muito mais que teoria. Ela muda o enquadramento jurídico e pode mudar também a pena aplicada. A acusação sustentou que houve omissão grave e risco assumido, configurando o que chamamos de dolo eventual. Não é preciso que ele queira diretamente matar, mas basta que ele aceite a possibilidade da morte e continue agindo, não se importando se ela acontecer. No caso da Boate Kiss, para a acusação, todos assumiram o risco de que algo grave acontecesse. Não desejaram a morte das pessoas, mas aceitaram o risco quando mantiveram práticas perigosas e ilegais. E com isso, não se importaram se alguém morresse. Já a defesa alegou que houve omissão, sim, mas configurando a chamada culpa consciente. Na culpa consciente, o agente também prevê o risco, mas acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer. Ele pensa, é arriscado, mas comigo não vai dar problema. Nesse raciocínio da defesa não haveria dolo eventual, mas sim imprudência, o que nos levaria ao homicídio culposo, com penas bem menores. Mas você sabe a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Vamos explicar aqui o seguinte. Imagina uma situação de um indivíduo que efetua um disparo de arma de fogo em um local com grande circulação de pessoas. Pessoas estão ali próximas. Ele não quer atingir ninguém, mas ele não se importa se porventura ele acabar atingindo alguém. Aqui eu falo em dolo eventual, porque ele assumiu o risco de que essa morte pudesse acontecer. E se alguém morrer nessa situação, ele vai responder por homicídio doloso. Já na culpa consciente, imagina comigo um atirador de elite. Ele está defendendo uma pessoa que está sendo sequestrada por um outro atirador, por um criminoso. E ele mira exatamente no criminoso. Ele acredita sinceramente que nada vai acontecer com a vítima, porque ele é um exímio atirador. Mas por algum motivo, ele acaba acertando a vítima. Aqui a gente fala em culpa consciente. Ele não queria que o resultado acontecesse, muito menos assumir o risco. A gente fala aqui em uma situação de culpa e, por isso, ele pode ser responsabilizado por homicídio culposo. Na investigação, a polícia via a cena e se perguntava: usar espuma inflamável como isolamento é assumir o risco ou somente irresponsabilidade? Trancar a única porta de saída numa boate lotada é dolo eventual ou culpa consciente? Acender fogos de artifício em um ambiente fechado é prever e aceitar o pior ou simplesmente acreditar que nada de ruim vai acontecer? E essa é justamente a grande polêmica do caso. Essas perguntas não têm uma resposta simples e cabia ao júri decidir. O Ministério Público denunciou os acusados Elisandro Spohr, conhecido como Kiko, um dos sócios da boate, Mauro Hoffman, também um dos sócios, Luciano Bonilha, produtor da banda, e Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira. Todos foram processados perante o Tribunal do Júri por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O julgamento da Boate Kiss foi um momento aguardado com muita expectativa por todos que acompanhavam essa tragédia. Em dezembro de 2021, quase 9 anos depois do incêndio, que ceifou 242 vidas, os 4 réus, os sócios da boate e os 2 integrantes da banda, foram levados a júri popular. Naquele tribunal, a dor das famílias esteve presente em cada depoimento, em cada palavra dita, e também na tensão que parava no ar. A condenação por homicídio simples com dolo eventual significou, de certa forma, o reconhecimento da responsabilidade daqueles envolvidos, um passo importante para que a justiça fosse feita. Os 4 réus principais da tragédia da Boate Kiss foram considerados culpados por homicídio doloso, por dolo eventual e tentativa de homicídio contra os sobreviventes. As penas aplicadas foram, para Elisandro Spohr, pena de 22 anos e 6 meses de reclusão. Para Mauro Hoffman, pena de 19 anos e 6 meses de reclusão. Já Marcelo de Jesus Santos e Luciano Bonilha, há uma pena de 18 anos de reclusão para cada um deles. Quando o Tribunal do Júri condenou os réus da Boate Kiss em dezembro de 2021, parecia que a justiça finalmente tinha encontrado seu desfecho. Mas em 2022, tudo mudou. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou esse julgamento e depois o Superior Tribunal de Justiça manteve essa decisão.
A anulação judicial foi baseada em algumas falhas graves, segundo o Tribunal do Rio Grande do Sul, e confirmada pelo STJ, como sorteio irregular de jurados, reunião reservada entre o juiz e jurados durante o julgamento sem a presença da defesa e do promotor de justiça. Os quesitos, que são perguntas feitas aos jurados que integram o que chamamos conselho de sentença, foram consideradas ilegais. Esse é justamente o peso do devido processo legal. O nosso sistema garante direitos aos acusados, e se a forma prevista para a prática de certo ato não for seguida, essa decisão pode ser anulada. Para as famílias, isso é devastador, claro, mas para o sistema isso é um mecanismo que garante a proteção contra possíveis erros. Mas será que estamos protegendo mais os réus do que as próprias vítimas? Mas esse caso teve uma reviravolta. No movimento surpreendente, o STF restabeleceu a condenação. Mas vamos entender como que isso aconteceu. Em 2 de setembro de 2024, uma decisão do ministro Dias Toffoli do STF restabeleceu as condenações de 2021, entendendo que as nulidades alegadas não deveriam invalidar a decisão por falta de prejuízo concreto ou porque foram alegadas fora do prazo. E ele determinou a prisão dos réus. Em 3 de fevereiro de 2025, a segunda turma do STF formou maioria e manteve as condenações, validando o júri de 2021. Em 14 de abril de 2025, por unanimidade, a segunda turma do STF negou os recursos da defesa e manteve as condenações dos réus. Em 26 de agosto de 2025, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a validade do júri, confirmando as condenações por dolo eventual contra os 4 réus. Mas a primeira Câmara Especial decidiu reduzir drasticamente as penas. Elisandro Spor, sócio da boate, que havia sido condenado inicialmente a 22 anos e 6 meses, teve a sua pena reduzida para 12 anos. Já Mauro Hoffman, sócio também da boate, que havia sido condenado inicialmente a 19 anos e 6 meses, teve sua pena reduzida para 12 anos. Já Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha, que haviam sido condenados inicialmente a 18 anos de reclusão, também tiveram as suas respectivas penas reduzidas para 11 anos. E essa decisão foi tomada de forma unânime entre os desembargadores. A resposta está no processo. A defesa recorreu da dosimetria da pena, ou seja, da forma de aplicação da pena pelo juízo, entendendo que houve um excesso na aplicação dessa pena. E o tribunal concordou com essa alegação. A responsabilidade dos réus, decidida pelo júri, continua, mas é possível, através da lei, essa readequação. E foi isso que aconteceu nesse caso.